Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E no episódio de hoje eu vou te contar 4 alimentos que podem atrapalhar o seu processo de redução de medidas, tá bom? Então, se você quer descobrir quais são esses alimentos, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, né? Não esqueça de clicar lá no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal, tá bom? Todos os dias tem vídeos novos, então para que você receba essas notificações, se inscreva, tá bom? E claro, não deixe, né, já de deixar o seu like, tá bom? Então, vamos lá. Existem alguns alimentos que possuem na sua composição alguns tipos de substâncias que podem ser principalmente prejudiciais para o nosso organismo e podem dificultar o processo de redução de medidas, ou seja, podem atrapalhar a sua perda de peso, tá bom? Essas substâncias, elas podem ser aditivos químicos alimentares, excesso de sal, gordura vegetal, açúcar, entre outros, tá? Então, esses alimentos, o ideal é que você não tenha em casa. Aí você vai me perguntar, Carol, isso significa que eu nunca mais vou poder comer esses alimentos? Não, você pode consumir, tá? Mas em pequena quantidade, porque eles são alimentos que não fazem bem para o nosso organismo, tá bom? E assim, ó, quanto mais você tem esses alimentos na sua casa, maior a probabilidade de você consumir ele, correto? Então, se você já não compra, é aquele típico ditado, se eu não tenho, eu não como. Se você não tem em casa, você não vai se sabotar e ficar comendo aquilo ali todo o tempo. Mas se você sabe que tem em excesso, toda hora você vai querer, né, consumir esse tipo de alimento. Por quê? Porque eles são práticos, né? Esses alimentos, eles são práticos, são de fácil acesso, ou seja, pro dia lá que você tá cansada, né, trabalhou o dia todo, se você vê que tem eles lá na geladeira, você vai acabar se sabotando e vai preferir esses alimentos, tá bom? Então, de preferência, não tenha em excesso em casa. A Anvisa, ela chama de aditivos químicos todas as substâncias que não têm valor nutritivo, que são usados intencionalmente na indústria alimentícia, tá? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, mas se esses elementos, eles não têm nenhum tipo, esses aditivos químicos, eles não têm nenhum tipo de substâncias, né, nutritivas aí para o nosso corpo, por que eles são usados? Por que a indústria alimentícia usa esse tipo de aditivos, né? Então, o objetivo é modificar, preservar e intensificar as características físicas, sensoriais, substanciais e biológicas dos alimentos. Então, o que acontece? Então, o que isso significa, né? Falando de uma forma mais simples. Esses aditivos, eles são normalmente utilizados para quê? Para deixar os alimentos com tempo de conservação maior, né? Ou seja, para que ele tenha mais tempo de prateleira e também para realçar, né? Para realçar algum tipo de sabor, né? Algum tipo de cor, para deixar ele mais, né? Com uma aparência mais atrativa. Mas quando a gente consome esses aditivos em excesso, eles podem, primeiramente, atrapalhar muito o seu processo, né, o nosso processo de redução de medidas, ou seja, a perda de peso fica muito mais difícil, tá? Porque quando a gente consome esses aditivos em excesso, eles podem causar intoxicações, dores de cabeça, irritabilidade e alergias também. Então, eles são muito prejudiciais à saúde. Mas por que eu tô contando tudo isso para você, né? Sobre questão de o que são aditivos químicos, o que a Anvisa caracteriza aí, por que eles são tão prejudiciais? Porque eu vou contar para você agora 4 alimentos que você não deve ter em excesso em casa, que podem atrapalhar, né, o seu processo de redução de medidas, justamente porque eles têm esses aditivos em excesso.
Entende? E além de atrapalhar o seu processo, né, de redução de medidas, além de dificultar esse processo, ele também vai, né, dificultar aí, vai prejudicar o funcionamento do seu intestino por causa dessas substâncias, né, vai dificultar daí a absorção dos nutrientes e, claro, né, além de tudo, são alimentos que na maioria das vezes são extremamente calóricos. Ok? São extremamente calóricos ou extremamente ricos em substâncias que não fazem bem para o nosso organismo, tá bom? Então, bora descobrir quais são esses 4 alimentos para você não ter em casa em excesso e evitar o máximo consumo? Então, vamos lá. Primeiro deles, comida congelada industrializada. Aí você vai me perguntar, Carol, quais são essas comidas? Aquela comidinha lá que você encontra naquelas ilhas de congelado que você vê lá no mercado. Sabe aquelas que eles falam muito pela praticidade? Ah, tem em casa porque é prática, é só colocar no micro-ondas ou colocar no forninho lá. Isso, né, alguns aqui, vou falar alguns exemplos para você. Aqueles franguinhos empanados pequenininhos lá, lasanha pronta, tem várias, né? Tem lasanha, tem massas em geral, tem, sei lá, quibe, tem um monte, né? Tem salgadinhos, tem vários tipos dessas comidinhas congeladas. E elas são uma tentação, né? Uma tentação porque não é nem tanto pelo sabor, porque o sabor delas não é tão atrativo, né? Você sente que tem aquele sabor forte, químico, que não é natural, mas pela praticidade, né? Muitas pessoas têm em excesso em casa justamente pela praticidade, né? Porque chega lá cansado do trabalho, eu vou lá fazer um steak, né, um steak de frango rapidinho, ou faço lá uma lasanha, meto lá no micro-ondas rapidinho lá e pronto, tá pronta rápida. Só que esses alimentos são extremamente ricos em aditivos químicos, né? Eu vou falar aqui um negocinho pra você, bem importante, que eu até anotei aqui pra não esquecer, ó. Se você observar na composição, né, são cheias lá de aditivos químicos, que eu já expliquei pra você. Como que você consegue identificar que aquele produto é cheio de aditivos químicos? Quando você vai lá no rótulo, na parte dos ingredientes, e você observa lá que tem vários tipos de nomes super difíceis que você nunca ouviu falar. Esses nomezinhos aí, super difíceis lá, são aditivos químicos. Quanto mais tem, mais prejudicial é o produto, tá certo? E esses produtos congelados, esses industrializados, né, que são congeladinhos, eles têm muito. Pode observar lá. Quando você for ao mercado, vai lá na ilha e pega. Veja lá na composição, você vai observar quantos nominhos difíceis tem lá naquela lasanha congelada lá, ou no steak de frango, tá? Observe. Então, assim, toma cuidado, não tem em excesso, porque eles são produtos que, né, aquela tentação do dia que você tá lá, pela praticidade, né? O dia que você tá lá na correria, que você tá cheio de coisa para fazer, chegou cansada do trabalho, você vai se sabotar e vai preferir esses alimentos na hora de fazer a sua refeição. Aí você vai me perguntar, beleza, Carol, aí eu não vou comprar o alimento lá, o industrializado congelado, mas eu chego em casa muito cansada do trabalho, eu ainda tenho que cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, eu não tenho tempo para fazer minha refeição. O que eu devo fazer? Você tem que se programar, tá bom? Você pode fazer as suas refeições, já deixar elas previamente prontas e você deixa elas congeladinhas, assim como, né, essas industrializadas prontas, tá? Só que você precisa do quê? De organização. É pegar lá um dia na semana, pegar lá, por exemplo, no domingo, que normalmente é um dia mais tranquilo, e deixa algumas refeições pré-prontas, tá? Você pode fazer uma lasanha, já deixar uma lasanha pronta, você pode variar, pode fazer uma lasanha de berinjela, pode fazer uma lasanha de abobrinha com carne moída, queijo, faz a sua própria comida congelada e deixa ela lá. Vai ter exatamente o mesmo efeito, né? No dia que você estiver lá com pressa, muito cansada, sem disposição para cozinhar, você sabe que tem aquele alimento lá previamente pronto e é só colocar no forno ou no micro-ondas e vai dar o mesmo efeito, tá? Uma dica também, você pode deixar marmitinhas pré-prontas, pegar lá um dia da semana, né, e já cozinhar para a semana toda e já deixar algumas marmitinhas já no congelador prontinhas para o dia que você tiver muito, né, que não tiver tempo de cozinhar, chegar muito cansado, você sabe que tem, e é uma comida completamente natural, sem esse excesso de aditivos químicos, tá? Aí você, lógico, utiliza temperos naturais para temperar, né, faz de uma forma natural,
né? Utiliza boas fontes de proteína, né? Ah, quero fazer uma lasanha, coloca uma carne moída magra junto, tá certo? Vai fazer o mesmo efeito e vai ser muito mais saudável, tá? E não vai atrapalhar o seu processo aí de redução de medidas, tá bom? Número 2, temperos prontos, tá? Quais são esses temperinhos prontos? Aqueles lá famosos que vem no sachêzinho lá, que normalmente tem de vários tipos, tem caldo de legumes, tem de frango, tem de carne, tem vários tipos, né? Tem aqueles que são à base de sal, alho e cebola, que eles vêm para facilitar, né? Eles vêm para tentar deixar a vida das mulheres mais fáceis, né? Para não ter que ficar descascando alho, cebola, tá? Mas esses temperos, eles têm na sua composição, além de uma quantidade muito grande de aditivos, uma grande quantidade de sódio, né? Então, às vezes a mulherada lá reclama que, ai, tô inchada, não consigo reduzir minhas medidas, me sinto sempre inchada. Mas por quê? Porque usa esses temperos prontos em excesso. Vai cozinhar lá, ao invés de fazer um temperinho com alho, cebola, cheiro verde, vai para esses temperos prontos. Entende? Então, isso acaba atrapalhando o seu processo de redução de medidas. É aquele prático que, na verdade, não funciona, tá bom? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, beleza, tira os temperos prontos, né, esses temperinhos prontos, aí eu tempero com o quê? Temperos naturais. Ervas naturais, você pode abusar, né? E temperos mesmo, alho, cebola, cheiro verde, aquelas ervas desidratadas também são uma boa opção, né? Que normalmente fica ali naquela seção que tem os temperinhos ali, as ervas desidratadas são uma boa opção. Manjerona, manjericão, curry, açafrão, você pode usar muitos desses temperos e que é super prático, tá certo? Se você quiser, para facilitar, você pode até deixar um temperinho pré-pronto, né? Assim como esses de supermercado, que são à base de alho e cebola, você pode fazer o seu próprio tempero. Você usa lá, coloca alho, cebola, cheiro verde, um pouquinho de sal, né? Não precisa ser em excesso, só um pouquinho. Bate tudo no liquidificador e você deixa esse temperinho pronto. Aí quando você vai cozinhar, é só utilizar ali, pegar ali a colherzinha, colocar ali e temperar. Faz exatamente o mesmo efeito de você comprar no mercado e é muito mais saudável e não vai atrapalhar o seu processo. Número 3, refrigerantes. Esse daqui também é o tipo de alimento que atrapalha muito lá o processo de redução de medidas. Por quê? Porque eles são muito ricos em açúcar, cafeína, além de corantes. Tá? Corantes significa que também, né, quando tem excesso, não é saudável para o nosso organismo, né? Aí você vai me perguntar, Carol, beleza, mas o zero, né? Por exemplo, o refrigerante zero, ele não tem açúcar, ele não tem caloria. Perfeito, para você consumir eventualmente, não tem problema. Ah, tô com muita vontade de tomar um refri. Ao invés de eu consumir o normal, eu consumo zero. Ótimo, isso é muito bom, né? Se você puder optar pelo zero, melhor. Por quê? Porque pelo menos ele não tem adição de açúcar. Ele não tem calorias, mas em compensação tem corante e tem aditivos químicos que, quando consumidos em excesso, podem fazer muito mal para o nosso organismo, né? Aí o que acontece? Esses refrigerantes, eles não levam adição de açúcar, mas em compensação eles, né, levam adição de adoçante, que é feito também em grandes quantidades, que isso para o funcionamento do intestino é péssimo, tá? Então, claro, para você tomar eventualmente, tô com muita vontade de tomar um refri, vou tomar um refri zero, ótimo, não tem problema, mas eu tô falando para o consumo habitual, tá? Eu tô falando para você não ter em excesso em casa, porque se você tiver lá o refrigerante em excesso todo dia, enquanto você tiver, você não vai parar de tomar, tá bom? Então, não tem aí na sua casa para não ter perigo de atrapalhar o seu processo. E número 4, carnes processadas e embutidos, tá? Esses alimentos, eles são extremamente ricos em sódio. Assim como eu falei lá dos temperinhos prontos, essas carnes enlatadas e os embutidos, além dos aditivos químicos, eles têm uma quantidade muito grande de sódio na sua composição. Então, além de favorecer lá a retenção de líquidos, né, de você não conseguir reduzir suas medidas, ficar super inchada, também pode favorecer a pressão alta,
né, você desenvolver hipertensão, né, que é a famosa pressão alta. Por quê? Quando você consome sódio em excesso, o risco de você ter pressão alta é muito grande. Tem até um vídeo que eu falo sobre a questão dos embutidos, tá até aqui no meu canal, tá aqui, tá no Instagram também, é só você procurar ali nos vídeos, que eu falo exatamente sobre os embutidos, tá? Em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu as carnes processadas e os embutidos ao mesmo risco de câncer do que álcool, tabaco e exposição à radiação. O que isso significa? Você vai me perguntar, tá, Carol, o que isso significa? Significa que você consumir embutidos em excesso, os embutidos o que são, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Mortadela, peito de peru, que é aquele alimento que todo mundo acha que é saudável, mas no fundo não é. Mortadela, presunto, salame, todos esses, né? Salsicha, são exemplos de embutidos. Né? O que esse estudo diz? Né? O que a Organização Mundial da Saúde concluiu com esse estudo? Que quando você consome embutidos em excesso, você corre o mesmo risco de ter um câncer do que uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe bebida alcoólica, né, em grandes quantidades, ou pessoas que estão expostas à radiação. Então, assim, tá vendo como isso é sério? Tá vendo como o consumo exagerado desses alimentos podem trazer malefícios à nossa saúde? Claro, primeiramente, né, porque assim, a gente sempre pensa primeiramente na estética, né? São alimentos que atrapalham e muito o processo de perda de peso, né, o processo de redução de medidas, né? Muitas vezes você quer lá vestir aquela roupa que você tanto deseja e não consegue, porque você não consegue reduzir seu manequim, você não consegue reduzir suas medidas, tá? Provavelmente porque você está consumindo esses alimentos em excesso. Então a primeira coisa que a gente pensa é sempre na estética, né? Mas assim, muito além da estética, você precisa se preocupar com o quê? Com a sua saúde. Porque olha como esses alimentos fazem mal. Olha como esse excesso de sódio, excesso de aditivos químicos pode comprometer o funcionamento do seu organismo. Claro, se você comer eventualmente lá uma vez ou outra, tá tudo bem. Eu tô falando de consumo, né, para quem tem em casa, come todo santo dia, que tem que consome esses alimentos regularmente. Isso vai fazer muito mal à sua saúde. Isso vai prejudicar o funcionamento do teu intestino, porque esses aditivos em excesso prejudicam o funcionamento do intestino, assim como adoçantes em excesso, corantes em excesso, prejudicam o funcionamento do intestino, consequentemente, atrapalham o seu processo. Porque se o seu intestino não estiver funcionando bem, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir reduzir medidas, porque você não vai absorver os nutrientes que você precisa, certo? Você o seu processo não vai ser efetivo. E todos esses alimentos consumidos em excesso podem prejudicar. Por isso, né, que eu quis trazer aqui para você hoje a importância do conhecimento, de você conhecer e saber aquilo que você está comendo. Isso é o mais importante de todo. É você saber aquilo que você está comendo, você ter consciência disso. Porque a partir do momento que você tem consciência, você consegue fazer melhores escolhas, né? Então agora você já sabe aqui quais alimentos que você não deve ter em casa, que você não deve ter em excesso, que você vai comer lá esporadicamente, eventualmente, né? Porque são alimentos deliciosos, saborosos, né? São alimentos que se puder você come todo dia, né? E que de certa forma esses alimentos também eles têm na sua composição substâncias que causam um certo tipo de dependência, né? Que causam um certo tipo de vício. E aí você começa a comer e não para mais, tá bom? E aí quando você aprende, que você tem essa consciência, que você aprende realmente os malefícios que esses alimentos podem causar à sua saúde, não só o seu processo, mas principalmente a sua saúde, você passa a fazer, né, escolhas melhores. Antes de você ir lá e comprar, ir lá no mercado, fazer sua compra lá, você encher o carrinho lá desses alimentos, você já vai pensar, não, eu aprendi com a Carol
que esses alimentos eu não devo ter em excesso em casa, eu devo evitar o consumo, né? E eu vou comer eventualmente, não vou ter em excesso, não vou ter lá para comer todo santo dia, ou toda noite que eu chego cansada em casa, aí eu vou comer lá minha lasanha congelada, meus steaks de frango, não, tá? O processo de redução de medidas, ele requer organização, né? Para que o seu processo seja completamente efetivo, você precisa de organização. Né? Por isso que eu falei lá, para substituir esses alimentos, né, esses industrializados prontos, que eles são de tão fácil acesso, que facilitam tanto a nossa vida, você precisa se organizar e fazer você as suas comidinhas e deixar elas pré-prontas. Assim, não vai ter perigo de você acabar se sabotando e ficar a todo momento consumindo esse tipo de alimentos. Beleza? Então agora você já descobriu aí comigo os 4 alimentos que podem prejudicar o seu processo, né, de redução de medidas, que não é para você ter em casa em excesso em hipótese alguma, tá bom? Então agora eu quero que você, né, aplique tudo isso que eu te ensinei, tá bom? Siga aí essas dicas, né, o que eu falei lá com relação a deixar as suas comidinhas pré-prontas, né, ter opções diferentes de temperinhos prontos, tá certo? Quero que você aplique aí no seu dia a dia e quero que depois você venha me contar aqui nos comentários quais foram os resultados, se isso ajudou e melhorou na sua saúde e, claro, se ajudou também a reduzir as suas medidas, beleza? Então, agora com conhecimento é só partir para ação, tá certo? Bom, então se você gostou desse conteúdo e se você quer mais conteúdo, né, que eu tenho certeza que vai te ajudar a reduzir ainda mais as suas medidas, sem deixar de comer os alimentos que ama, é só me seguir no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, logo aqui nos comentários do vídeo. É só você me seguir que lá também todos os dias tem dicas valiosíssimas, tem muito conteúdo legal que vão te ajudar sim, né, a passar por esse processo de uma forma mais leve e principalmente de uma forma duradoura, tá bom? Então me segue lá no Instagram e eu te espero na próxima semana. Um beijo!